Oi, Nova, tudo bom? Estamos hoje começando as nossas conversas que importam. Vão ser momentos maravilhosos com amigos queridos aqui da nossa igreja, que vão compartilhar um pouco das suas existências, das experiências de vida, do conhecimento. Então, já fiquei com a expectativa lá em cima, que o meu coração já está pronto para aprender muito, para compartilhar também algumas coisas, e vão ser dias maravilhosos. Já compartilha, dá o like e aproveita. E hoje é o nosso primeiro episódio com uma pessoa muito especial, pastor muito querido aqui da nossa comunidade, pastor Cipresso. Ele vai compartilhar um pouquinho da história dele também, a gente vai bater um papo muito legal. E o tema de hoje é saúde mental do homem cristão, que é um tema que muitas vezes é esquecido. O homem, ele muitas vezes ele é levantado como aquele que é forte, que sustenta, que está à frente, porém, o que não pode chorar, o que não tem sentimentos, e até que ponto isso é saudável, até que ponto foi o que Deus planejou para o homem. E aí a gente vai conversar com nosso querido amigo Cipresso. Olá, pastora. Olá, Nova. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para ser o primeiro de muitos. É uma honra. E eu queria primeiro que você se apresentasse, fala um pouquinho quem você é casado com uma mulher maravilhosa que todo mundo ama também, fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou Luiz Fernando Cipresso, sou aqui pastora Nova, sou pastor aqui voluntário e sou casado com uma mulher mais maravilhosa do mundo, ela é a dona dos meus melhores sorrisos, e o nome dela é Milene. Eu sou pai da Nicole, avô da Catarina e da Cecília, que vai nascer agora em março. E como profissão, eu sou psicanalista, eu atuo como psicanalista já há algum tempo, mas de formação, depois, se for o caso, a gente fala sobre isso. Fui pastor no Brasil até vir para cá no Canadá. Fui pastor de uma igreja, uma comunidade chamada Comunidade Betesda. E agora, aqui no Canadá, já um ano junto com a Nova, eu me sinto extremamente em família aqui nessa grande família Nova. Maravilha. E como foi que você conheceu Jesus? Como é que chegou essa Olha, nova história para você? sim, eu nasci num lar evangélico, o meu avô até acho que é uma coisa muito gostosa, assim, que eu gosto de contar, né. A minha mãe se converteu quando ela estava grávida de mim com 6 meses de gravidez, eu estava lá, e ela estava ouvindo uma música num culto. Ela já frequentava a igreja, mas ela não tinha se convertido, e estava tocando um hino lá que falava, a música era: "Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer". Então, quando ela se converteu, o Espírito Santo desceu nela ali, e disse que a barriga dela, eu tremia assim que nem João Batista quando viu Jesus, sabe, sentiu Jesus ali. E naquele momento ali, já houve ali uma profecia de que o menino que estaria ali seria um pastor. E ao longo, então, eu cresci no lar evangélico, fui muito estimulado a ler a Bíblia e participar de escola dominical. Como criança, na década de 70, acho que tudo que eu mais fazia socialmente era ir à igreja. E acho que até os 14, 15 anos, assim, eu já tinha lido a Bíblia acho que umas 10, 11 vezes, capa a capa, assim. Mas me desenvolvi como profissional em outras carreiras e sempre fugi Do pastoreio. do pastoreio, sempre. Quando alguém falava em: "Ah, o que que você acha?", eu falei assim: "Não, não acho nada, não é para mim". Mas o evangelho entrou na minha vida desde criança, eu acho que eu me converti ainda criança, mas eu tive muitos momentos de me reencontrar com Deus, né, de passar por momentos difíceis, principalmente na adolescência e juventude, passar por momentos bem difíceis e, por último, na minha fase adulta, também passei por momentos bem complicados, mas Deus deu muita graça e misericórdia e me trouxe de volta para a igreja, e hoje estou muito feliz. Minha família toda está dentro da igreja, dentro da fé, né, caminhando na fé, Dá uma então tranquilidade. muito, muito. E me fala um pouquinho da tua profissão, o que é ser um psicanalista? Mal. Você é um psicólogo? Você é um analista? O que é que você é? Olha, eu sou um psicanalista,
Então a análise que eu faço, quando eu converso com um paciente, com um analisando e um supervisionando, é sempre olhar para a pessoa, entendendo o que aquela pessoa está dizendo além do que ela diz. Então eu sempre parto do princípio que o que as pessoas estão dizendo não é exatamente o que elas dizem, mas uma pista daquilo que elas querem dizer. Com abordagem a psicanalítica, eu sempre tento tentar encontrar conteúdos do inconsciente, trazer para o consciente, e a partir disso, mostrar para a pessoa, o que que realmente está impactando lá na vida dela, esse conteúdo que está no inconsciente, que veio desde a história dela, desde quando ela era um bebê lá, desde quando ela era um feto no ventre da mãe. Mas a abordagem psicanalítica, hoje, que eu faço é online, infelizmente, né, a gente lá no Brasil eu gostava muito do presencial, mas eu me adaptei muito de forma online e eu acho que tem dado muito certo, e mas a abordagem psicanalítica, ela realmente no intuito de ajudar as pessoas a aliviarem seus traumas, sentimentos, dores e doenças mesmo. Eu sou psico-oncologista, eu também trato pessoas com câncer e com doença autoimune através da psicanálise, porque existem a grande maioria dos sintomas emocionais, eles se desenvolvem no nosso corpo, né. Então, essa abordagem que eu faço. E hoje em dia você tem mais clientes homens ou mulheres? Mais mulheres, na verdade, é até interessante sua pergunta, porque quando eu acho que até uns 10, uns 8 anos atrás, majoritariamente eram mulheres. Eu acho que teve uma fase, uns 8 anos atrás, que todos os pacientes eram só mulheres. Hoje eu acho que tem aí uns 30% que são homens, Muito 40. bom, né? É, Eu acho que até na medicina em si, a maioria é mulher que vai buscar a saúde, que vai sim, fazer esses exames com frequência, dentista também. sim, E eu tenho visto também em meio aos meus amigos que cada vez mais os homens estão indo fazer a busca pela saúde. sim. Isso é bom, né? Olha, muito empurrado pela família. É. Os caras que eu atendo, quase que todos eles, ou foi namorada, ou noiva, ou esposa, que falou assim, ou filha, falou assim: "Ó, você precisa procurar uma ajuda. Vai procurar uma ajuda que não tá dando mais". Às vezes é a última chance que dá, ou você É, vai ou o nosso casamento encerra, né. é verdade. Exatamente, eu acho que metade dos homens que eu atendi foi nesse critério aí, ó, ou você vai, ou não dá mais pra gente continuar. E por que você acha que tem uma resistência masculina grande em relação à saúde mental em específico? Olha, tem um dado, pastora, que eu queria falar que é global. Hum. Então, eh, praticamente em cada 43 segundos existe um suicídio no mundo. A cada 100 mortes, uma delas é suicídio. Nossa. No mundo no mundo, 80% das pessoas que se suicidam, 80% são homens, 20% só são mulheres. Eu acho que o grande problema é a pressão da sociedade para o homem ser o provedor e não ter aquela coisa de que eu não posso demonstrar meus sentimentos. Existe muita pressão, da família para o pai resolver problemas e ele se sente realmente muito pressionado. Então essa situação mesmo de não demonstrar fragilidade, principalmente num universo, numa sociedade que a gente vive, em que os homens são obrigados a serem fortes, guerreiros, essas figuras, né, de precisar demonstrar uma atitude mais agressiva no trabalho, a competição que existe no mercado de trabalho não dá espaço para a pessoa ser frágil, para a pessoa falar de sentimentos em casa, para a pessoa falar que está sofrendo, para a pessoa chorar. Olha, eu fico imaginando que o cara no serviço fala assim: "Olha, eh, queria falar com você porque ontem eu chorei muito". Isso é quase que impraticável no mundo corporativo, um homem chegar a conversar com seus amigos, falar de sentimentos. Uhum. Então, as conversas que giram no mundo corporativo, basicamente são sobre sucesso, sobre empreender e ter sucesso, né. Não tem muito espaço para o sentir-se mal, o reconhecer-se mal, reconhecer: "Eu me sinto um fracassado". Isso não existe no mundo corporativo, né.
E você consegue notar uma diferença no sistema masculino e feminino mesmo de existência, que o homem ele tem a predisposição de ser realmente esse provedor, esse cabeça que vai à frente para liderar a sua casa e até as empresas também, e as mulheres de uma outra forma de também serem receptivas a esse cuidado. Uhum. Você consegue ver essa diferença? Consigo. Eu acho que, eh, os sexos, eles têm arquétipos diferentes, têm máscaras diferentes a serem vestidas. Tem até para o homem aquela questão dos 3 P's, né, o homem ele é feito para proteger, procriar e prover. Então essa estigma ela está na cabeça do homem, a da mulher ela culturalmente não. Tem até uma coisa muito interessante sobre o que é o homem, a definição do que é o homem. Todo mundo, por exemplo, tem uma ideia do que deveria ser o homem ideal. O homem ideal deve ser provedor, ele deve ser um cara que trabalha, que respeita, ele deve ser uma pessoa muito honesta, tal. Então você tem uma ideia do que é um Romântico, carinhoso, romântico, carinhoso, cheiroso. tudo isso, tudo isso que o pastor Henrique é, né. Mas a mulher não. A mulher a gente não tem uma definição do que seria esse escopo da mulher. Tirando lá o homem que fez a música da Amélia, Mulher de Verdade, ninguém praticamente conhece o que seria essa mulher. Então, a mulher, de uma certa forma, tem outros, arquétipos em que ela se sente mais representada desde criança, que é a princesa, né. As mulheres vão crescendo e tem muitas mulheres que se enxergam dentro do arquétipo de uma feiticeira, por exemplo, mas o homem sempre tem aquele arquétipo do cavaleiro, do herói, e isso acho que molda muito essa imagem que o homem vai construindo de si ao longo da história dele. Tem até um livro ontem, um querido irmão da igreja, o Aquiles, eu estava conversando com ele, anteontem, ele até me lembrou de um livro que eu tinha lido, e que esse livro, o autor que é cristão, ele fala que um homem ele tem que ter uma batalha para guerrear, uma aventura para viver e uma donzela para resgatar. Então isso já está dentro do homem, e isso acho que vem desde que, como estamos falando de origens na nova, isso também está lá dentro da história de Adão e Eva, né, enquanto Adão ali, ele foi criado para conduzir, para estar dentro daquele jardim, para exercer uma atividade ali, e Eva junto com ele, mas ao lado dele, estando junto com ele, participando do ministério dele, né. Então essa questão de ser o líder, essa questão de ser o patriarca, de ser o sacerdote, essa função historicamente e socialmente ele é do homem, né. Então, pelo que eu estou entendendo, é bom e saudável que o homem seja provedor, protetor, procriador, Sim, porém, o que não é saudável é a forma que ele tem lidado com os sentimentos ao ser tudo isso. sim. Porque ao longo do caminho, problemas vão acontecer, né, nós não estamos livres de ter problemas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o grande problema na nossa sociedade é a gente reconhecer, o homem reconhecer que passa por problemas. É o homem reconhecer que está triste, é o homem que está cansado, que está exausto, né. Então, todo mundo passa por isso, mas o reconhecer isso é difícil para o homem. Em relação ao homem, ele alguns homens, né, tô falando o homem em geral, ele ser mais agressivo emocionalmente, no sentido de não ter aquela paciência que a mulher tem. Sim, Estruturalmente, a gente tem a amígdala, a gente tem a coisa que faz a gente ser mais sentimental, de ruminar sentimentos, né. Para os sim. homens, muitas vezes, você conversou ali uma coisa do relacionamento, por exemplo, marido e uma esposa, e para o homem tá resolvido. A mulher não. Daqui a 10 anos ela vai falar: "Lembra? 2026, a gente estava sentado naquele café e você falou aquilo". Ele falou: "Não, não lembro o que eu comi ontem". Porque para ele já está resolvido. Sim. E para a mulher, ela fica o sentimento, ele dura ali. Uhum, E quão saudável é isso também do homem esquecer rápido, uhum, porque às vezes eu acho que até é uma coisa muito boa, hum, pra você não estar preso a muita coisa, né, uhum. você vai ali.
quão saudável é essa facilidade ou até agressividade Uhum. em relação, tipo: "Ah, não, isso aí já foi, já não preciso falar sobre assuntos de emoções". Uau, incrível sua pergunta, porque, é bom e não é. Na verdade, ele não esquece, esse conteúdo fica recalcado dentro do inconsciente dele. Psicanalista. Ele não esquece disso, é. A mulher ela não esquece, ela convive com aquilo, também não acho que isso seja tão bom assim, mas quando o homem faz esse "eu esqueci", na verdade, ele jogou nesse inconsciente dele, mas nós somos como se fosse uma cebola, pastora. Nós somos cascas, mas no fundo, o menino que estava lá, que eu sou de 1970 que nasci, na década de 70 que vivi, na década de 80 que fui um adolescente, ele ainda está dentro de mim. Ele ainda vive nesse espaço atemporal que é o nosso inconsciente, sentindo as mesmas coisas e revivendo inconscientemente esses traumas. E essa questão da agressividade, o que que o homem faz? Esse esquecimento, na verdade, esse recalque, ele é um método de defesa para que a gente não sofra. Então imagine se a gente, ao longo da nossa história, não esquecêssemos das coisas que nos fazem feliz. Nós seríamos os mais infelizes dos seres que Deus criou. Então Deus foi muito sábio de criar o nosso inconsciente para que quando alguma coisa nos faz sofrer, nós temos essa habilidade de jogarmos para esse buraco negro aí e continuarmos a vida. Mas a questão da agressividade é a necessidade que o homem tem, então, de aquilo que me fez sofrer vai ter que me deixar mais forte. Então o homem vai criando ali uma armadura para esconder dentro dele um menino que ainda sofre. Então, muitos homens hoje grandes, enormes, são homens que lá dentro tem um menino que ainda chora, um menino que dentro dele ainda sente uma necessidade de um colo, de um abraço, da proteção da mãe, do pai, da aceitação do pai. Todas essas coisas estão dentro desse menino que nunca deixou de existir, mas que existe, que continua vivendo dentro desse homem, né. Você poderia dizer que é verdade, por exemplo, quando um homem ele tem esses momentos de explosão, enquanto ele está numa situação traumática para ele, será que é a criança dele gritando ali, a mesma, porque muitas vezes é a mesma birra, só que travestida de um homem de 40 anos, mas se você olhar era a mesma coisa que talvez ele com 5 anos ele faria, de ficar de cara fechada: "Não vou mais, não vou mais fazer isso", e é a mesma coisa de uma criança, né. Exatamente, 100% assim. Essa semana até uma paciente disse que ela estava ali fazendo uma função, enquanto o marido dela estava vendo um jogo. E aí ela disse que assim que ela começou a trabalhar, ele começou a falar com ela. E ela falou assim: "Espera só um pouquinho que eu estou trabalhando, eu não estou conseguindo te ouvir". Daí ele falou assim: "Ah, então eu não vou falar mais". Essa é uma atitude extremamente infantil, mas que está dentro de cada um de nós, porque nós nunca deixamos de ser essa criança. Essa criança existe dentro de nós. O que é ali aquele menino quando percebe que o pai ou a mãe está fazendo alguma coisa e fica assim: "Mãe, mãe, 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 eu não posso falar com você, então eu não quero mais", né. Então nós temos dentro de nós essa criança que nunca morreu e que ela vive dentro de nós, reagindo a todo momento. Hum. Um outro tópico que eu queria perguntar para você em relação à masculinidade tóxica, né, que se Aham. fala muito hoje em dia que o homem, ele apenas por ele existir como um homem hétero, ele é tóxico. Sim. E como é que a Bíblia, ela relata essa masculinidade e quão saudável é esse homem ser como ele é hoje em dia? Uhum. Veja, a Bíblia sempre coloca homens fortes, mas sempre coloca homens problemáticos. Todos os personagens bíblicos, eles têm o seu lado forte e eles têm o seu lado fraco. A Bíblia, eu acho que ela é de Deus mesmo ter colocado na Bíblia, claro que é de Deus, né, ter colocado na Bíblia, história de homens que foram extremamente fortes, homens que reinaram, homens que profetizaram, que dominaram nações, mas que eventualmente caíram, que eventualmente tiveram problemas em relação ao seu caráter, mas todos esses homens eram fortes.
A questão da masculinidade, ela de ser de sair de uma masculinidade normal e ser uma masculinidade tóxica, é quando o homem extrapola a sua insegurança. Então é a insegurança que o homem tem que o faz ser violento. É a insegurança que ele tem que o faz gritar. Eu não consigo falar com as minhas ideias, eu não consigo expressar exatamente com argumentos o que eu quero dizer, então eu vou vencer na força, eu vou vencer nessa agressividade, Ameaça. na ameaça. Isso é ser masculinidade tóxica, mas o corpo do homem, ele tem muito mais testosterona, os órgãos os músculos dos homens, eles são realmente mais fortes, a completura muscular de ossos, tudo isso o homem é mais forte, para que o homem exerça mesmo essas funções de força. Então é óbvio que o homem, ele tem um pouco dessa agressividade, que se a gente for entender essa agressividade como uma força interna, o homem com essa agressividade, ele vai se lançar na vida, ele vai arriscar, ele vai empreender, ele vai pegar essa agressividade e ele vai fazer coisas, ele vai arrumar coisas, consertar, criar coisas. Então essa agressividade, ela é muito importante. Agora ela se torna tóxica quando entra então a questão da insegurança desse menino que a gente estava falando agora há pouco. Quando esse menino se sente inseguro, o menino vai reagir com muita violência, porque é assim que o menino aprendeu quando era criança. É. Em relação a homens cristãos, Uhum, quando muitas vezes esse homem ele vem para espiritualizar um problema que é emocional. Ao invés de buscar uma ajuda profissional, ele fala: "Não, eu vou orar sobre isso". E não que a oração ela seja pequena e nada, pelo uhum, contrário, a oração ela tem que estar presente em todos os momentos. uhum, uhum. Mas em que momento esse homem ele deve buscar uma ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, de um psiquiatra? Eu acho que um grande sintoma é sim, tem um versículo na Bíblia que fala: "O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã". Isso é espiritual. Então eu estou passando por um problema, mas nessa semana, nesses 2 dias, nesse curto período, eu fiquei mal, porque estava participando, de repente, de alguma questão espiritual grave e tal, mas eu fiquei bem. Mas quando aquilo começa a demorar, já passa um mês, eu acho que é a hora. Eu acho que quando eu fui pastor no Brasil, no último ano em que eu fui pastor no Brasil, 5 pastores da minha cidade, que participavam no grupo de pastores nossos na cidade, se suicidaram no último ano, 2022. Na minha cidade ali, que foi uma cidade relativamente pequena, que era Americana. E eu acho que o grande problema, pastora, é que existe, dentro do meio cristão, dentro da igreja, a cultura de que se o homem está passando por um problema emocional, é falta de fé. "Olha, você está orando pouco, Sim. você está jejuando pouco. Ah, mas eu não estou me sentindo bem, faz um tempo que eu venho me sentindo triste, ou venho me sentindo muito apático". Então, irmão, você já procurou a Deus? Você já falou, você já orou? E não é. Se não me engano, foi em 2015, mais ou menos, o filho do pastor, eh, daquele pastor da igreja Saddleback, Rick Warren. Rick Warren, o Matthew Warren, ele suicidou. Então isso estava dentro da casa de um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, no mundo, né, foi ele quem escreveu o A Vida com Propósitos, né, e aconteceu dentro da casa dele. Então eu tinha um menino lá de 27 anos, que não estava bem, convivia com problemas emocionais há muito tempo, e não conseguiu lidar com aquilo. E se a gente for ver na Bíblia, existe um livro que se chama Lamentações, né, Lamentações de Jeremias, em que ali nós não estamos vendo um homem com falta de fé. Jesus também fala na noite, né, em que ele estava prestes na noite em que ele foi traído, né, ele disse: "A minha alma está, amargurada até a morte". Ele até diz para os amigos: "Vigiem aqui comigo".
Davi também falou, né, que no Salmo 32, acho que 32:3, "Enquanto calei os meus lábios, os meus ossos envelheceram pelos os". Cansaço. Exatamente. Então, é o grande problema mesmo, pastora, é quando o homem tenta espiritualizar um problema que já vem aí já passando de um mês. Eu acho que um mês é o suficiente. A gente não deveria conviver com sentimento de dor mais do que uma semana, 15 dias. Procurar um pastor para conversar é muito bom, porque o pastor ali já vai orar e já vai, de uma certa forma, conversar, já vai trazer um certo alívio. E também só em você expressar o que está em você já traz um alívio também. Exato, e na verdade Organiza pensamento. existe existe na psicanálise uma frase que diz que a cura vem pela sua fala. Uhum. Então só o fato da pessoa realmente falar já traz muito, mas traz muito alívio. E a questão de procurar um profissional, eu acho que tem que ser logo desde quando a pessoa entende que ela não tem ficado bem já há algum tempo. Entendi. E esse homem quando na prática, para quem nunca fez nenhuma sessão com um Uhum, psicanalista, por exemplo, será que esse homem ele vai se sentir à vontade, muito exposto? Qual o uhum, nível eh, de segredo que ele pode contar ali numa sessão com sim. você, por exemplo? Então, na primeira sessão eu sempre falo isso, né, que a pessoa pode falar de tudo comigo, exatamente tudo, né, eu já ouvi de tudo na minha vida, que você possa imaginar, eu já vi, entre aspas, "as maiores loucuras", né. Mas, o fato é que a pessoa está ali justamente para dizer aquilo que é difícil dizer para qualquer pessoa. Eu sempre falo assim que quando a pessoa está com um profissional, um psicólogo, um psicanalista, ela não está reclamando. Ela reclama quando ela conversa com alguém que não vai poder ajudar. "Ah, meu marido, nossa, meu marido, não aguento mais o meu marido". Isso é reclamação. Ou quando faz texto no Facebook, né. Exatamente, e quando fica lá fazendo textão lá na rede social. Mas quando ela procura um profissional, um psicólogo, um psicanalista, qualquer profissional da área da saúde mental, ela não está reclamando. Ela está contando o que ela está sentindo, falando de problemas, falando de traumas, e ela vai ouvir ali uma palavra que vai ser direcionada exatamente em cima daquela fala. A ideia é sempre ajudar, tirar a pessoa daquela prisão do vitimismo, daquela prisão da depressão, daquela prisão de se sentir amargurado e pressionado demais. Mas a fala, ela é, assim, a principal ferramenta que a gente pode fazer para a gente se libertar mesmo, né. E assim, todo profissional, eu vou até olhar para a câmera aqui, né, todo profissional de saúde, um psicólogo, um psicanalista, ele está preparado para ouvir o que qualquer pessoa tem para dizer para ele, seja qualquer assunto. Então aqueles homens que têm uma dificuldade de expressar seus sentimentos, suas emoções, têm vergonha de contar suas histórias, não precisa ter nenhum tipo de barreira com um profissional, por exemplo. Nenhum tipo de barreira. Todos os problemas masculinos é que eu tenho muita liberdade de citar, né, por exemplo, a pressão, tem muitos homens que falam assim: "Olha, eu só sou amado, eu sou tão amado quanto o limite do meu cartão de crédito". E isso é uma coisa que eu sempre ouço. Problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce, problemas mesmo de saúde do homem, todos esses assuntos que são do universo masculino, em que ele se sente um pouco constrangido de conversar com amigos, todos esses assuntos podem ser tratados dentro de uma sessão terapêutica, né. Que maravilha. Existe alguma coisa que conflita em relação à psicanálise e à Bíblia? Ou você acha que a psicanálise só vem ajudar ao homem cristão Eu acho que a a superar psicanálise, suas histórias? sim, eu acho que a minha volta para Cristo, ela coincide muito com a minha formação na psicanálise. Eu acho que quando eu me tornei um psicanalista, eu me tornei mais consciente, da minha vida na fé. Eu acho que Freud foi um cara que ele bebeu, mas bebeu muito, mas bebeu forte nas sagradas escrituras, e eu acho que
A maioria dos grandes conceitos psicanalíticos, eles são extraídos da Bíblia. A psicanálise com a psicologia analítica, elas são ferramentas que elas podem ajudar, mas em mãos erradas elas podem destruir. Então eu acho que existe um grande risco, não na abordagem, mas existe o grande risco num profissional tentar induzir o outro através das suas próprias ideias, dos seus próprios conceitos. Mas em termos de psicanálise e Bíblia, na minha pelo menos para mim, a psicanálise a Bíblia traz muita luz sobre a psicanálise, e um psicanalista responsável e até um psicanalista cristão não vai impactar em nada em relação aos conceitos e os valores bíblicos. Eu atendo bastante, acho que a grande maioria das pessoas que eu atendo são de linhas evangélicas. Eu atendo desde Congregação Cristã no Brasil e até adventistas e outras matizes evangélicas um pouco mais liberais, assim. E eu vejo que é super tranquilo falar com a pessoa mais fundamentalista ou a pessoa mais liberal, é sempre muito tranquilo. Não impacta em nada, não conflitam em nada a psicanálise e Bíblia, ou a psicologia analítica e Bíblia. Então, será que a gente poderia falar que um homem que busca essa ajuda profissional, ele vai ter até a sua fé mais fortalecida? Eu creio, eu creio. Eu até acho que realmente o buscar ajuda, nós temos um corpo tripartido, né, nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Eh, Quando nós buscamos uma ajuda no corpo, quando nós vamos fazer exercício físico, cuidamos da alimentação, tomamos caldo de ossos, a gente está cuidando ali de um templo que o Espírito Santo habita. Quando nós estamos cuidando da nossa mente, nós estamos cuidando ali da estrutura, da limpeza desse templo em que o Espírito Santo habita. Então, cuidarmos do nosso emocional, conversarmos com pessoas que vão nos ajudar a resolver nossas questões emocionais, vai ajudar sim muito o nosso lado espiritual. A Bíblia fala que o espírito, ele fala com o nosso espírito. E o lugar onde essa análise é feita, onde essas ponderações são feitas, são no campo da alma, são no campo da mente, são no campo emocional. Então nós vemos, assim, muitos textos na Bíblia falando sobre sentimentos, principalmente em Salmos. E o quanto por exemplo, a gente ouvindo a história de Davi, o quanto Davi precisava cuidar da alma, né, "A minha alma suspira, a minha alma se entristece". Então, olha, se ele tivesse lá um profissional, uma psicóloga, um psicanalista, o quanto Davi seria mais feliz ali, né. Ele precisava de amigos. Então, o que nós precisamos hoje é acabar com o mito de que o homem cristão, se ele está sofrendo algum problema emocional, isso é somente de cunho espiritual. Não é. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos alma, temos dores, tristezas, temos perdas, convivemos com luto, e isso é emocional e precisa ser tratado de forma emocional. Então sim, respondendo a sua pergunta, sim, cuidando da nossa alma, cuidando da nossa mente, do nosso emocional, nos faz ser um cristão melhor. Pois é, porque a gente foi vendo ao longo da história nossa história próxima do cristianismo, né, que as pessoas elas buscavam muito, muito a Bíblia e negligenciavam o corpo e a mente. Então eram as pessoas que você via que não se vestiam bem, que não cuidavam da higiene pessoal, e aí foi mudando com o tempo. Hoje existe um cuidado muito bom com o corpo também, então você vê, aqui na nossa igreja, a gente tem você faz parte de um grupo com meu marido, que é dos carnívoros, os homens que estão lá comendo, então o que ajuda muito, aumenta o nível de testosterona, de energia, isso é Sim, muito bom. Então existe hoje o cuidado que não abriu mão do cuidado espiritual, mas adicionou-se o cuidado físico. sim. E a gente vê homens e mulheres e crianças mais ativos fisicamente, isso é bom. E a gente está vendo agora adicionando esse cuidado, a igreja adicionando esse cuidado na saúde mental, Uhum, que vem não substituindo os outros 2 pontos uhum. que são extremamente especiais e básicos para a gente, mas se fala mais nas igrejas
sobre o cuidado da saúde mental. A gente sabe que a depressão não é um demônio na sua cabeça, preso na sua Sim. cabeça. A gente sabe que a ansiedade não é um outro demônio ali no seu O pescoço. demônio da ansiedade não existe, né. Pois é, e aí eu queria perguntar sobre isso para as pessoas que ainda acreditam, né, que ainda estão amadurecendo nessa área, que já passaram, né, por essas 2 fases, estão nessa outra fase agora de aprendizagem realmente, de amadurecimento, para entender que nem tudo é demônio. Uhum. Como seria uma explicação simples para explicar que o que você está sentindo, você precisa de, muitas vezes, medicação, de mudança de estilo de vida, de hábitos diferentes, de um aconselhamento psicológico, psiquiátrico, Uhum. psicanalítico, e não necessariamente alguém coloque um óleo na sua cabeça e expulse um demônio, que pode ser que ele não esteja lá. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja, né, a Sim, gente não sim. tá só falando geral aqui. Uhum. Eu acho que na sua pergunta tem um tempo verbal aí que é o gerúndio, que é o amadurecimento. Estamos amadurecendo. Eu acho que, ah, eu acho que muitas pessoas que começam na fé, elas desenvolvem uma fé muito genuína, muito bonita, e de realmente acreditar que todas as coisas elas são movidas pelo sobrenatural, pelo espiritual. Isso é incrível, isso é bonito de ver na fé. Mas acontece que o amadurecimento, ele vai nos mostrando, então, nós nos conhecermos quem nós somos, vai nos levando a uma a uma conclusão de que nós somos realmente feitos de um corpo, de uma alma e de um espírito. Existem questões espirituais mesmo, e a Bíblia ela tem bastante casos de questões espirituais. Saul, por exemplo, ele se sentia lá muito mal e Davi precisava vir tocar para ele, para que os demônios pudessem sair de lá. Existem questões espirituais? Sim, mas a grande maioria dos problemas que a gente convive no nosso mundo são por questões emocionais. Então, eh essa necessidade mesmo de falar, pastora, que é o que você disse, isso ela é primordial. Conversar com o pastor, conversar com seu líder, falar, conversar com os irmãos. Me lembro até agora de quando Jesus, ele na última noite em que ele esteve com os discípulos, em que ele sabia que ele já não seria mais aquela âncora ali entre eles, ele falou assim: "Olha, eu não vou estar mais entre vocês, mas vocês vão lavar os pés uns dos outros". E o lavar os pés uns dos outros no nosso dia é dar esse conforto emocional. E às vezes você vem cansado do dia a dia, cansado de uma semana extremamente estressante, e que tudo que você precisa mesmo é de um abraço, de um cheiro, né, de uma massagem nos pés, e isso nós podemos, como igreja, como uma comunidade, fazermos uns pelos outros. Mas existem momentos em que a gente se sente um pouco mais cansado do que uma semana cansativa. A gente se sente um pouco mais esgotado, a gente se sente um pouco mais carregado. Então a gente deveria buscar aí um conforto emocional maior, procurar uma ajuda maior. E eu sim, e às vezes existem momentos da nossa vida em que nós lutamos, estamos orando por algum objetivo e a gente percebe realmente, o amadurecimento faz a gente perceber quando estritamente aquilo é espiritual. A gente vê isso nos filhos, a gente vê isso nos netos, quando algo é emocional e quando algo é espiritual. Mas de qualquer forma, nós que somos homens e mulheres, cristãos, a gente sempre vai buscar primeiro em Deus. Então, nós falamos com Deus pelo menos aí ou de manhã e à noite, quando acordamos e quando dormimos. Então, primariamente, nós estamos conversando com Deus. Então, primariamente, nós estamos tratando no nível espiritual. Mas se aquilo persiste, existe sim a necessidade de buscar uma ajuda emocional, né, e até mesmo profissional, né. Isso, a gente talvez pode dar um exemplo simples, que é, se eu estiver, por exemplo, com fome, não vai adiantar eu ir para terapia ou ir para reunião de oração. Eu Exato. preciso sentar e Uau. comer. Aham. Se eu estiver triste, eu não adianta eu me empanturrar de chocolate
e ir pra todos os eventos da igreja. Eu preciso realmente buscar tristeza num grau mais profundo. E se eu estiver desesperado, porque o desespero é uma coisa muito espiritual. Sim. Desespero é aquele clamor. Então, Uau, tem exato. coisas que não adianta eu me empanturrar de comida ou ir pra terapia todo dia, porque tem coisa que só Deus ele supre. A Uhum, minha mãe, ela passou muitos anos servindo na igreja no ministério de libertação, cura e libertação. uhum, E ela falava que tinha muita gente que ia lá e que ela encaminhava pra psicóloga, pra psicanalista, porque ela falava: "Olha, aqui não é espiritual. Tem coisa que não é nesse âmbito. A gente vai orar junto, a gente pode acompanhar você de uma outra forma, porém a gente precisa que você tenha um acompanhamento profissional em uhum, paralelo". uhum, E ela via muita gente evoluindo e saindo dos seus quadros, porque juntava as 2 coisas, né, o uhum, espiritual e o mental. E a gente não pode esquecer do físico também, porque se você vai geralmente você vai pra um atendimento e vão perguntar, seja para o médico, para um psicólogo, psicanalista: "Você está fazendo exercício físico?". Porque muita coisa é resolvida numa corrida também. uhum. Muito estresse da gente ali, ele é liberado quando o nosso corpo ele faz uma desintoxicação de coisas ruins que a gente come, nosso pensamento, tudo isso. Então a gente tem que cuidar de tudo realmente. Não Sim, adianta cuidar de uma parte e não de outra, porque sempre vai sim. ficar meio capenga, né. E eu queria pra gente finalizar que você olhasse ali pra câmera e desse um recado pra esse homem cristão, um homem de Deus, homem forte, mas que precisa parar com esse preconceito de não pedir Uhum, uma ajuda profissional. uhum. Qual seria essa dica, esse Antes de eu falar nisso, a pastora me lembrou na fala dela de algumas situações que eventualmente eu faço. É difícil, mas eu faço. Muitas pessoas me procuram porque sabem que eu sou cristão, então eu sou um psicanalista cristão. E muitas vezes, pastora, já aconteceu de algumas pessoas falarem assim para mim: "Olha, eu sei que você é pastor, eu sei que você é cristão, você pode orar por mim?". Muitas vezes aconteceu isso, não foi, né, não é tão difícil assim quanto eu disse não, mas muitas vezes aconteceu de no final da sessão, a pessoa falar: "Se você puder orar por mim, eu gostaria muito". Você: "Claro que oro por você". Tiro lá o meu crachá de psicanalista e estendo as mãos e oro pelas pessoas. Eu acho que existe mesmo esses momentos de sensibilidade, em que a gente vai discernir entre espiritual, emocional e físico. Agora o recado para os homens é assim: eu sei, homem, que você luta, eu sei que você se sente extremamente pressionado para você ser um grande herói, para você ser o melhor, o ídolo de todas as pessoas. Existe hoje na nossa sociedade uma pressão para você ser um homem forte, bravo e feroz e conquistador e ultra empreendedor. Mas eu quero dizer para você que por trás de todos esses homens que falam essas coisas na televisão ou na rede social, existe um menino que chora exatamente como existe um menino que chora dentro de você. Todos nós, homens, passamos por problemas, somos pressionados ao extremo, principalmente na nossa sociedade hoje. Por isso é que nós temos que parar, avaliar se realmente não precisamos cuidar dessa criança que existe dentro de nós. Então, se você está se sentindo já há algum tempo explorado, se você se sente não amado, se você se sente de alguma forma meio que fracassado, se você se sente depressivo, se você se sente: "Ah, eu me sinto triste", às vezes eu tenho rompantes assim, às vezes eu estou muito feliz, às vezes eu estou muito triste. Eu acho que está na hora de você procurar uma ajuda, eu acho que está na hora de você conversar com alguém, falar das suas dores, falar dos seus sentimentos, falar dos seus problemas, falar da sua pressão, falar da sua situação financeira. Eu acho que isso vai te aliviar muito. Eu já fui uma pessoa que precisei disso, e eu já fali como empresário no Brasil, e tudo que eu pensava naquela época era tirar a minha vida. E graças a Deus, Deus me colocou na frente de alguém que pôde cuidar desse meu lado emocional, como também uma igreja que me acolheu de forma espiritual.
Então não deixe chegar num limite em que a sua família não consiga mais suportar você e nem você consiga mais suportar. Doeu, já vai procurar uma ajuda. Muito Nada, obrigada, meu pastora. amigo, porque tenho Eu que agradeço. certeza de que essa nossa conversa vai trazer muitos bons frutos nos nossos homens queridos aqui da nossa igreja, que são Sim. homens fortes, que sustentam aqui, são pilares aqui das nossas casas. Então você homem, não perca tempo, busca a sua cura. E a gente quer agradecer você que já ficou aqui até o final. Manda isso aqui para quem você conhece, para os homens que precisam dessa palavra, e a gente se vê semana que vem.